Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu sou o pastor Eliosmar e hoje estou de volta aqui para deixar uma palavra de reflexão para o teu coração. E o nosso assunto hoje é: eu posso pedir o batismo com fogo? Isso mesmo. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse contexto no qual João estava pregando, sobre o batismo para arrependimento. E também sobre esse assunto que vem falando o texto, sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nesse vídeo de hoje, nós iremos falar um pouco sobre isso, ver um pouco desse contexto, o que João realmente estava pregando naquele momento e qual seria esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Podemos ou não pedir o batismo com fogo? É isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 5 para nós entendermos sobre o que João vinha falando a esse respeito. Irmão, eu vi sempre as pessoas pregarem que isso a gente tem que pedir, que a gente tem que clamar pelo batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vamos analisar isso dentro do texto e você vai descobrir comigo aqui se nós devemos ou não. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 3 e o verso de número 5 diz assim, em diante, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ele, João Batista, certo? Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Verso de número 8. Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que desta pedra Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Verso 10. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. O verso 2 diz: ele traz a pá na sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém? Curve um pouco a tua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e glorificamos o teu nome. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Eu creio em nome de Jesus que esta é a tua palavra, que é o Senhor falando aos nossos corações. Pai, abra os nossos entendimentos, o entendimento deste homem, desta mulher que está do outro lado, Senhor, deste vídeo, me assistindo nesse momento. Não sei em qual condição ele se encontra, mas que o teu Espírito Santo possa entrar agora, Pai querido, na vida dele, no coração dele, transformar através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós agora iremos fazer aqui uma análise desse texto desde o início para que possamos entender ao final do vídeo. Eu quero que você fique aqui comigo no vídeo até o final, que você vai descobrir se você deve orar pedindo o batismo com fogo. Tá bom? Então, o primeiro ponto que nós vamos analisar é o que João está fazendo. Ele está pregando o arrependimento. Que tipo de arrependimento é esse que João vinha pregando? Abrindo esse caminho, isso vale a gente lembrar um pouco que João era primo de Jesus. Então João Batista vem primeiro preparando o caminho, para o Cristo, o Salvador. Então esse João, as pessoas iam ter com ele e confessava ali os seus pecados e eram batizados nas águas.
Tá? Então, as pessoas que recebiam esse batismo, elas estavam reconhecendo que eram pecadores, que eram pecadoras, assim diz o verso 6. A partir daquele ponto, João começa a fazer uma alternância desse assunto. Irmão, como assim alternância? Porque João vai falar a respeito dos salvos e dos não salvos, dos salvos e dos perdidos. Irmão, quem é os perdidos? Os perdidos vai ser todos aqueles que não aceitar Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador, naquele grande dia, que não reconheceu Jesus como sendo o Cristo, será, né, os perdidos. E aí a gente vai observar que João, durante o texto, João vai fazendo essa alternância, uma coisa e outra, uma coisa e outra. E não é as duas coisas juntos. Que duas coisas? Salvação e perdição. Salvos e perdidos. O segundo ponto, João vem falando sobre produzir frutos de arrependimentos. Quem produz um fruto de arrependimento? Os salvos, eles produzem frutos que demonstram arrependimento. O que é isso? Mudança de caráter, mudança no comportamento, mudança na maneira de falar, mudança na maneira de agir. Isso tudo requer mudança de uma pessoa que ela teve um encontro com Jesus. Então João vinha pregando, olha, vocês precisam reconhecer que vocês são pecadores, agora vocês precisam se batizar nas águas. A partir desse ponto, você precisa demonstrar frutos de arrependimento. Ele diz assim, não basta vocês dizer que vocês é filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar filhos de Abraão até mesmo destas pedras. Isso, para mim e para você, não basta eu dizer que sou crente, não basta eu dizer que sou cristão. Eu preciso demonstrar frutos de arrependimento. Alguém que olhe para mim e fala assim, não, esse Eliosmar agora não é mais o mesmo que eu conheci antes. Olha para dentro de você. Olha para você, olha para a tua situação hoje. Como que é os teus frutos de arrependimento? As pessoas olham para você e te vê como um cristão? As pessoas olham para você e vê que você é uma mulher transformada, um homem transformado? Faça essa pergunta para você. Quais os frutos de arrependimento que você tem produzido? A pregação de João aqui, irmãos, de João Batista, era uma pregação dura. João inicia falando assim, raça de víboras. Quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura? E hoje nós vivemos uma geração de cristãos mimimis. Você não pode falar nada que já desvia da igreja. Já sai, não vai mais. Abandone, não, o pastor falou isso, eu não gostei. Sabe? Não! Ei, não foi João Batista que morreu na cruz por ti, não foi o teu pastor, não foi ninguém. Ninguém vai te salvar se você não aceitar Jesus como teu salvador. Se você não demonstrar frutos de arrependimento verdadeiros. A pregação de João era dura, ou você aceitava ou você não aceitava. E isso está aqui para mim e para você hoje. Demonstre frutos de arrependimento. Número 3. O machado já está posto à raiz das árvores. Ele vai dizendo que as árvores que não dão fruto, quem são essas árvores que não dão fruto? Os não salvos. Esse será lançado no fogo. Todos que não produzem frutos. Não estou ligado à videira, não produzo fruto. Não reconheço Jesus como meu Salvador, como o maior, o único, exclusivo e eterno Salvador. Então não tem como eu produzir frutos bons. Eu vou continuar produzindo frutos maus. E João está dizendo, olha, o machado já está posto à raiz das árvores. Cuidado. Cuidado com o fruto que você tem produzido. Cuidado com o que você tem produzido. João vem dizendo que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e é lançada no fogo. Que fogo é esse? Ah, irmão, esse fogo aí é o fogo do batismo com o Espírito Santo, com fogo negativo. João aqui começa a falar sobre um fogo de juízo. Um fogo destruidor. Amém? 4. O testemunho de João. João diz assim, ó, ele deixa claro que seu batismo era para arrependimento.
Porém, ele diz que depois dele viria um mais poderoso do que ele não era nem capaz, ele não era digno de desatar ou carregar as suas sandálias. Porém, ele batizaria com Espírito Santo e com fogo. Se repare a alternância que João faz no texto. Ele diz que o primeiro que nós lemos, ele diz que estava pregando arrependimento. E as pessoas precisariam demonstrar frutos de arrependimento, certo? No segundo, ele diz que você precisa produzir frutos, bons frutos. E isso está falando para quem? Para os salvos. Repara que ele está alternando as duas coisas. O terceiro, ele diz que o machado está posto à raiz das árvores, dos não salvos, dos que não acreditam em Jesus como seu Salvador. Vamos entender, irmãos, aqui de uma vez por todas. E a partir de hoje você não vai mais pedir o batismo com fogo. E ao final do vídeo eu vou te falar o porquê que você não vai mais pedir o batismo com fogo. Você vai entender. Vamos entender o que realmente João estava dizendo sobre esse batismo com fogo. Primeiro, ele diz assim, que recolherá o trigo. Quem é o trigo? Quem é esse trigo? Os salvos. Os salvos é o trigo que vai ser recolhido para o celeiro do Senhor. Olha, tem uma passagem, uma parábola, narrada por Jesus, lá em Mateus capítulo 13 e o verso 24 a 30, que vai falar do joio e o trigo. Um certo homem, Jesus dizendo que o reino do céu é semelhante a isso. Um certo homem plantou o seu trigo. E um belo dia, os seus servos, olha e diz, o senhor não plantou boa semente? Por que então que tem joio no meio do trigo? E aí aquele homem diz assim, foi o nosso adversário. E os servos diz, o senhor quer que nós vamos lá e arrancamos o joio do meio do trigo? Ele falou, não faça isso, porque quando vocês fizerem isso, vocês vão arrancar também o trigo, junto com o joio. Deixa crescer os dois. Ao final da colheita, vamos arrancar todos de uma vez, o trigo será lançado no celeiro e o joio ao fogo. Ou seja, havendo uma separação, deixa todos crescer juntos. Estão todos no mesmo barco, mas há um dia que vai haver uma separação. As ovelhas dos bodes. A Bíblia também relata sobre isso. Então, esse celeiro, esse trigo, esse celeiro é o reino de Deus e esse trigo vai ser os salvos. A palha será queimada no fogo. Irmão, e agora? E a palha? Quem é a palha? É os perdidos. A palha é o joio que está no meio do trigo. A palha será lançada no fogo. Repara que João está fazendo novamente essa alternância entre os dois assuntos. E João não está dizendo que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo para poder. Que você vai sair rodopiando, pulando, saltando, dizendo que está sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo. São duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Então, essa palha, João estava dizendo que ela vai ser queimada no fogo. Amém? Entendendo? Agora uma pergunta que não quer calar. Eu acho que você já quer perguntar aí na tua mente. Eu posso ou não pedir o batismo com o Espírito Santo e com fogo? A resposta está bem no texto, nós lemos e eu creio que você já entendeu. Não pode. Você não pode pedir o batismo com fogo. Graças a Deus que Deus é misericordioso. Ele nunca te batizou com fogo, porque se te batizar com fogo você morre. Irmão, mas aí tem umas passagens na Bíblia que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Né? Você pode perguntar, e as pessoas vivem, por que as pessoas vivem pedindo? Por que as pessoas vivem pedindo o batismo com fogo? Irmãos, as pessoas, muita gente, um punhado,
Falar um punhado de gente que não lê Bíblia, que não interpreta texto. Eles acabam fazendo isso por falta de discernimento, não sei, por falta de querer usar o texto para si próprio, não sei, não dá para entender. Porque a pessoa não lê Bíblia. E você não lê Bíblia. Por que você não lê Bíblia? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia que você não vai ser mais enganado. Você está sendo enganado porque você não lê Bíblia. Você não conhece. Você acredita em tudo que fala para você. Para de acreditar no que as pessoas falam e vai para a Bíblia. Vai e ler a Bíblia. Então eu tenho que parar de... Irmão, eu já fiz tanto jejum, já falei tanto para Deus me batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele não batiza com fogo porque ele sabe que você está pedindo erroneamente. Não é disso que João está falando. João está falando de um fogo de juízo. João está falando de duas coisas, de salvação e castigo eterno, do juízo de Deus, do juízo final. Irmão, mas e as pessoas que ficam saltando, rodopiando para lá e para cá? Muitos estão fazendo porque acham que está sentindo a presença de Deus e fazem. Outros estão com meninice, glossolalia. É isso. Aí você pode fazer mais uma pergunta. Ah, irmão, mas e o batismo com o Espírito Santo? E o batismo com o Espírito Santo? Se você já teve um encontro verdadeiro com Jesus, você já tem o Espírito Santo. Você já foi selado. Você já foi selado com o Espírito Santo. Irmão, como assim? Olha o que diz Efésios 1:13. Ó, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram o quê? Selados com o Espírito da promessa. Você já foi. Você já teve um encontro com Jesus. Você já tem o Espírito Santo. Ai, irmão, mas eu acho que eu não fui. Eu não tenho o Espírito Santo ainda. Irmão, se você acha que não tem o Espírito Santo, você ainda não é de Cristo. Sinto em te dizer. Se você sente que você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. E eu te provo na Bíblia. Tá com ela aí? Pega a tua Bíblia. Romanos 8:9. Olha o que diz. Vai lá conferir, confira o que eu estou dizendo aqui, se não está na Bíblia ou não. Eu estou pregando Bíblia aqui, ó. Ó, palavra de Deus. É o que está na Bíblia. Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas de quê? Do Espírito. Você não está sendo mais dominado pela sua carne. Se você tem o Espírito de Deus, agora você está sendo dominado pelo Espírito. Ó, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Paulo está dizendo assim, ó, vocês agora não andam mais sob o domínio da carne. Vocês precisam andar agora sob o domínio do Espírito Santo. Se é que de fato vocês têm o Espírito Santo. Porque se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não pertence a Cristo. Se você está achando que você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo ainda. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Esse João, ele vinha pegando o batismo, pegando o arrependimento, as pessoas se arrependiam e era batizado nas águas. O que te falta? O que está te faltando para você ser batizado nas águas? Eu tenho falado em outros vídeos que no futuro bem próximo aí eu vou estar aqui trazendo um estudo especial, um curso especial sobre o batismo para abençoar a tua vida, para a tua vida mudar, para a tua vida transformar, para você sair dessa vida de engano, dessa vida de derrota, com a vida espiritual derrotada, com a vida financeira. Tudo na tua vida, nada dá certo, porque você está sendo enganado. Você foi enganado a vida inteira. Você precisa da verdade. A palavra, ela liberta, a palavra transforma. Aí você pode novamente fazer uma pergunta. Ah, irmão, mas e lá em Atos 2, irmão? Atos 2, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que os pentecostais, das igrejas pentecostais, prega isso. Outro erro.
um texto interpretado erroneamente. Lá não diz que eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Lá diz que foram vistos por eles, entre eles, línguas como de fogo. Parecidas como de fogo. Não era de fogo, não foi fogo. Como diz que sobreveio lá 3 coisas, se você observar o início do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Lucas escreve que houve 3 eventos. Primeiro, um vento, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Segundo, foram vistas por eles línguas como de fogo, parecidas. Um vento veemente, um som como de um vento. Não foi um vento, foi como de um vento. E línguas como de fogo, parecidas como de fogo. Assim como eles interpretam que as línguas faladas lá foram línguas de anjos, línguas angelicais. E quando na verdade o texto não está falando nada disso. O que aconteceu em Atos foi uma grande manifestação do poder de Deus, que os discípulos falaram em línguas, em outras línguas, línguas conhecidas, línguas já existentes na Terra. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as línguas estranhas de Atos. Se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição e você pode ver esse vídeo aí. Então, por interpretações errôneas é que você tem sido enganado porque você não lê a Bíblia. Eu tenho ensinado as pessoas na qual eu tenho convivido e tenho pregado para essas pessoas, eu falo, vocês precisam ler a Bíblia. Leia a Bíblia inteira, faça um plano para ler a Bíblia. Eu tenho um vídeo aqui no canal também que eu explico algumas dicas, né? 4 dicas para ler a Bíblia em um ano. E você precisa ler. Você vai lá ler só um salmo ali na hora de dormir e pronto. Aí o líder, o seu pastor está lá pregando, você fala, mas será que está na Bíblia? E você não vai correr atrás lá para ver se realmente é. Então, nunca mais peça para ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, porque esse fogo que João está dizendo aqui é o fogo do juízo, é o fogo no dia do juízo final. Então não peça para ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Batizado com o Espírito Santo você já foi. No dia que você foi selado, no dia que você aceitou Jesus como teu Salvador, se ainda não fez isso, essa é a tua oportunidade. Aí mesmo onde você está, você pode aceitar Jesus agora como teu Salvador e ter a tua vida transformada, ter a tua casa mudada. Você vai lá, se batiza nas águas e você vai ver a transformação que vai acontecer no teu lar, na tua família. Ah, irmão, eu nunca mais vou ter problema. Vai ter sim, porém agora você está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você agora vai ser salvo. Naquele grande dia, você vai ser salvo. O dia do Senhor está próximo. E eu tenho certeza que nesse dia, Ele irá recolher os salvos. Mas aqueles não salvos, os perdidos, será lançado nesse fogo que João está dizendo aqui. Porque Ele com a pá, Ele vai limpar a sua eira, vai tirar tudo aquilo que não pertence a Ele e vai ser lançado no fogo. Amém? Fique com essa palavra e tome posse dela. Leia a Bíblia. Vai para a Bíblia. Não seja enganado mais por ninguém. Em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, pessoal. Se inscreva, pessoal, se esquece de se inscrever no canal, se esquece de dar um joinha. Dá um joinha se você está gostando dos vídeos que eu estou postando aqui. Não se esqueça do like não, tá bom? E aí você compartilha com os teus amigos para que os teus amigos, os teus conhecidos também possam ter acesso aí à palavra da verdade, a palavra que transforma. Amém? Eu quero deixar também, não posso esquecer, eu quero deixar aqui um link de um e-book de um amigo meu, que eu estou já divulgando faz algum tempo esse e-book dele, um e-book sobre o Salmo, que é o poder dos Salmos. Entra aqui, você clica no botãozinho aqui e você vai direto no link e desse link você vai direto para o e-book e adquire aí um e-book maravilhoso que vai abençoar muito a tua vida e o teu conhecimento do livro dos Salmos, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.